Cada vez mais estamos ouvindo pessoas reclamarem do tempo que possuem, dizendo que o tempo que elas têm não dá para concluir todas as coisas que elas querem. Consideramos isso um assunto bem importante, então decidimos nesse vídeo falar sobre esse assunto, agora nos próximos minutos. Olá, meu nome é Antônio Manuel, criador do canal Antônio Manuel Nova Versão. Como disse na introdução, nós vamos falar sobre o tempo, a administração do tempo, a gestão do tempo. Por que as pessoas estão reclamando do tempo, que o tempo não dá para poder fazer aquilo que elas desejam fazer? Vamos pensar em algo interessante. Quantas horas tem um dia? Isso, 24 horas. No ano 900, quantas horas tinha o dia? Também 24. No ano 1500, quantas horas tinha o dia? Também 24. No ano de 2000, quantas horas tinha o dia? Continua sendo 24. Em 2020, quantas horas o dia possui? 24 horas. O que está acontecendo? Que não conseguimos realizarmos os nossos compromissos, realizarmos nossas tarefas nas mesmas 24 horas desde do ano 900? Desde antes disso? O tempo é dividido ou citado de duas formas no grego: o Cronos e o Kairos. O Cronos é o tempo cronometrado pelo relógio. O Kairos é o tempo oportuno para cada coisa. É um tempo que está mais relacionado com qualidades e valores. Quando nós não sabemos onde estamos, a nossa localização, geralmente usamos de alguns artifícios, como uma bússola, um mapa, uma orientação das estrelas, a orientação do sol. Enfim, existe uma infinidade de recursos que possibilitam isso, mas também exige conhecimento e habilidade. Assim também, devemos pensar sobre a questão de administrar o tempo, gerenciar o tempo. Por isso, vamos falar de 9 passos para administrar o tempo e conquistar os seus sonhos. Primeiro passo: ter um forte desejo. O que é ter um desejo forte? É ter um sonho bem definido, é ter um sonho claro, é ter um objetivo, é ter um alvo muito bem definido. Existe uma importância muito grande em termos esse sonho e esse desejo forte, muito bem claro, e muito mais na própria existência desse desejo. Quando nós não sabemos o que nós queremos, não sabemos onde chegar, nós ficamos como alguém sem um mapa, sem uma bússola, sem condições de achar uma direção, sem condições de saber qual é o seu destino. Isso também é importante entender, que a partir do momento que você também não sabe onde você está, logo você não vai saber onde você vai chegar. Quando você tem um sonho, um desejo bem claro e definido, isso dá sentido para a sua vida. Isso valoriza o seu tempo e te ajuda a planejar melhor a sua vida, porque agora você tem um motivo sequer. Você não sabia muitas vezes ou não dava importância, mas a partir do momento que você descobre que tem um sonho, que você tem um desejo forte de alcançar algo, de realizar uma conquista, esse desejo forte começa a fazer você ter sentido em cada um dos passos da sua vida. Ou melhor, começa a gerar na sua vida vontade de viver. Você começa a sentir que você é importante nesse universo. Você começa a perceber que é importante para as nossas vidas. É importante para mim. Você é importante para mim. Você é importante para os demais. Você é importante para todos aqueles que nos cercam. O segundo passo é transformar desejo em meta. Quando você tem um alvo, um sonho, um desejo bem definido, um alvo certo para você mirar sua flecha e acertar, é importante então você
começar a transformar esse sonho em metas. Como é que eu posso explicar isso melhor para você? Imagine uma escada bem alta e o seu alvo, a sua meta, é chegar no último degrau dele, porque lá naquele último degrau dessa escada possui algo valioso que você deseja muito, que você quer muito, que você tem como um desejo, um sonho, uma conquista. E cada um dos degraus dessa escada seria uma meta. Cada um dos degraus que você sobe, que você alcança, que você conquista, é uma meta. E essa meta, esse degrau, ele vai te levar mais perto da realização dos seus sonhos. Vai levar você mais perto do topo. Lá no topo que está aquilo que você fortemente deseja. Terceiro passo: crie rotinas. O que é rotina? Rotina é o modo como você realiza alguma coisa, sempre do mesmo modo. Por exemplo, você tem a sua rotina de trabalho, você tem a sua rotina de saúde, você tem a sua rotina de estudo, você tem a sua rotina matinal. Enfim, essa rotina, ela é composta por pequenas partes. Essas pequenas partes, elas devem ser cumpridas com muita disciplina. Essas pequenas partes, elas são o que está no caminho do seu ponto de partida, do seu ponto A até o ponto B, na distância de onde você está até o cumprimento da sua meta. Isso exige disciplina, isso exige determinadas ferramentas, isso exige vontade. Porém, não, cada vez que você desenvolver e praticar algumas rotinas, de modo disciplinado, essas rotinas, elas vão levar você à conquista das suas metas. E nesse momento tem uma coisa muito interessante de se fazer. Cada rotina, cada meta que você alcançar, que você conquistar, eu quero te dar uma sugestão. Para tudo e vai celebrar aquela meta que você conquistou. Quando você celebra essa meta que você conquistou, sabe o que acontece? Dentro de você se enche de empoderamento, de uma capacidade fantástica que impulsiona você a se desafiar. Então você começa a almejar cumprir as próximas rotinas, os próximos passos para poder alcançar a próxima meta. E cada uma das metas que você vai alcançando vai te fazendo chegar mais perto do topo, mais perto dos seus sonhos. O quarto passo é ter foco. Ter foco é você não se permitir tirar o olhar das suas metas, tirar o olhar de cada uma das rotinas que você precisa cumprir para que você possa alcançar o seu sonho, para que você possa ver realizado aquele forte desejo. É não permitir que nada te distraia, é não permitir que nada tire você da direção que você precisa trilhar para chegar no destino que você espera. Manter o foco é como você pegasse um arco e uma flecha. Você tensiona o arco, faz a sua mira no alvo, e a partir daquele momento que o seu olhar está fixo naquele alvo, você tensiona a flecha, tensiona a corda daquele arco, dando a máxima pressão, sem perder a direção, sem perder o olhar do seu alvo. Você solta aquela flecha e aquela flecha vai de um modo preciso e vai de encontro com aquele alvo. Manter o foco é não perder o olhar do alvo, do seu alvo. O alvo são seus desejos, o alvo são seus sonhos. Não perca o foco. O quinto passo é acompanhar e medir o processo. O que é esse processo?
Todas essas coisas que nós já falamos aqui agora, elas só são possíveis de ser cumpridas, realizadas, alcançadas, quando você cria um projeto, um plano, e esse plano ele vai ter algumas etapas para que possa ser cumprido. Esses planos vão ter detalhes que você não pode deixar de fazer, que você não pode deixar de dar atenção, que você não pode tirar o foco deles. Então, acompanhar e medir o processo é você não perder de vista como que as coisas estão acontecendo no seu projeto, no seu planejamento, na sua organização de como as coisas precisam acontecer para você alcançar os seus sonhos e realizar o seu forte desejo. É a etapa que vai permitir que você realmente conquiste cada uma das metas. É você ter condição de medir, acompanhar, de você, através de algumas anotações, através de uns relatórios que você faz, através de alguns números que você anota, então você consegue acompanhar o seu progresso naquele projeto. Você começa a perceber, você começa a acompanhar de um modo que você vai saber se o seu projeto está andando no sentido da realização dos seus sonhos, da conquista do seu forte desejo ou não. Parece um pouco estranho que você não viu falar ainda muito do tempo, né? Mas eu tenho alguma coisa para falar quando chegar no final. Não fique preocupado, mas pensar só na palavra tempo pode ser muito pequeno perto do que eu tenho para te explicar. O sexto passo é saiba usar uma agenda. Quando você coloca no papel todas aquelas rotinas que você tem que cumprir de um modo organizado, separando certinho o que você quer que aconteça em cada mês, em cada semana, em cada dia, em cada período. Quando você tem isso numa agenda, sabe o que isso proporciona para você? Ele promove para você mais tempo de qualidade. Por quê? Na verdade, olha só o que eu vou falar para você agora, que você vai achar que eu tô louco. Quando a gente fala em administrar o tempo, em fazer gestão do tempo, em gerir o tempo, em controlar o tempo, na verdade, isso não é possível. Como assim, Antônio? Verdade, isso é a mais pura realidade. Nós não somos capazes de controlar, de gerir ou de administrar o tempo. Por quê? Porque o tempo não é nosso. Quem domina o tempo é Deus. Agora, sabe que interessante? Quando a gente fala de administrar o tempo, de fazer a gestão do tempo, no fundo, o que a gente está querendo dizer para você é que, diante desse tempo, 24 horas do seu dia, é importante que você aprenda a fazer bom uso dele. Como? Se organizando melhor, colocando as atividades que você deseja desempenhar numa agenda, separando dia, hora, semana, mês, para que a cada atividade que você coloca na agenda e você se organiza, você cria o plano de administração das suas tarefas, das suas obrigações, da realização das suas rotinas, do cumprimento das suas rotinas. Quando você põe isso na agenda, tem uma coisa maravilhosa que acontece. Você fica menos ansioso. Quando você fica menos ansioso, você transforma o momento do seu tempo num momento de maior qualidade, num momento de maior valor para você e para as pessoas que te cercam. Você já teve a oportunidade de estar perto de alguém, trabalhando ou fazendo alguma atividade, ansioso em fazer algo correndo, ou então meio que perturbado, sem saber o que tem que fazer? Sem saber por onde começa? Sem saber onde é que é o começo, o meio ou o fim? Essa pessoa fica perturbada, essa pessoa tem ausência de paz. E na ausência de paz, existe uma coisa que vai embora: a nossa saúde.
saúde psicológica, compromete os nossos sentimentos, compromete as nossas emoções, compromete o nosso corpo físico. Porque nenhuma dessas coisas que eu disse para você estão separadas umas das outras. Tudo isso está contido em nós. Eu como um ser. Você como um ser. Olha como que isso é interessante. Não falei para você que eu iria falar sobre o tempo? Agora, o que é legal é que a partir do momento que você põe as coisas no papel, você também tem mais condições de poder saber o que é que pode entrar na sua rotina para tornar o seu momento, o seu dia, a sua semana, o seu mês mais produtivo, tanto a nível de trabalho, família, vida pessoal, sentimental, relacionamento, enfim, todas as áreas da sua vida. Quando você tem uma agenda, você pode se programar sem nenhuma preocupação, porque você tem o panorama, você tem a visão de tudo que você precisa realizar, cada coisa no seu momento. E tem mais, você não precisa ficar antecipando as preocupações do amanhã para hoje. Você não precisa viver essa angústia. Vou dizer uma coisa, quanto à questão do tempo, tem mais um detalhe. Em relação ao tempo, a única coisa que nós temos de verdade é o hoje. O passado já foi. O futuro não chegou. E quando ele chega, se torna hoje. Já parou para pensar nisso? Então, o que você tem mais precioso dentro do seu tempo é a necessidade de poder preparar e organizar todas as coisas no dia de hoje, para que esse dia seja lindo para você, para que esse dia seja visto por você como um presente de Deus para você, para que você tenha consciência de que cada minuto desse seu dia foi muito bem aproveitado, que você não perdeu nem um segundo. E quando eu falo perder um minuto, perder uma hora, eu não estou falando de descansar, eu não estou falando de recostar um pouco e tirar uma soneca. Eu estou falando que dentro do seu dia, tudo que você planejar para fazer precisa ser feito com intensidade, com prazer, com qualidade. O sétimo passo é use o não no momento certo. Quando a gente está determinado em trilhar o caminho, fazer uma viagem no sentido da realização dos nossos sonhos e na direção da conquista dos nossos fortes desejos, existe uma coisa que acontece. Muitas pessoas, muita coisa acontece nesse percurso. E nós precisamos aprender a dizer não, porque nem sempre todas as pessoas que estão próximas a nós, elas compreendem, elas entendem a importância que nós precisamos dar a estar focado naquilo que nós precisamos alcançar. Quando nós estamos convivendo com pessoas ou próximo de pessoas que elas não possuem os mesmos interesses, os mesmos alvos, de um modo tão natural, às vezes um modo tão sincero, às vezes de uma maneira assim tão ingênua. As pessoas querem nos interromper, as pessoas querem nos distrair. Então não são só pessoas, tá? Às vezes surgem muitas coisas que nós mesmos criamos, que nós chamamos de sabotadores, é o celular, é a televisão, é a internet, enfim, uma infinidade de coisas que a gente acaba deixando entrar no nosso caminho, na nossa vida, e que nos distraem, tiram o nosso olhar do foco, tiram o nosso olhar do alvo certo, tiram o nosso olhar daquilo que realmente é importante para nós. Você já parou para pensar que existem momentos que você se depara com amigos, por exemplo, você explica para eles que
determinado momento você não vai poder sair com eles, ou você não vai poder fazer aquilo que eles estão precisando naquele momento, porque aquele momento está dentro do planejamento que você precisa cumprir para alcançar as suas metas e chegar à realização dos seus sonhos. Mas eu quero deixar você bem claro de uma coisa: se essas pessoas que dizem que são seus amigos, que te amam, que gostam de você, se elas não compreenderem esse seu tempo, esse seu momento, não compreenderem o porquê desse não, é porque elas não estão nem um pouco interessadas em ver você chegar no topo, em alcançar a realização dos seus sonhos. Pense sobre isso. O 8º passo é: proteja os seus projetos. Mas quando isso será possível? E como isso será possível? Como faço para proteger os meus projetos? Quando você realmente, olha só que coisa legal, quando você conseguiu definir lá atrás, conseguiu colocar no papel onde você quer chegar, o que você deseja conquistar, quando você visualizou o que você deseja para a sua vida, quando você descobriu qual é o seu forte desejo, automaticamente vai sendo gerado dentro de você um senso, um sentimento, uma responsabilidade de você ter que defender aquilo que você almeja, que você quer. Então você proteger os seus projetos é você não permitir que intrusos entrem entre você e a realização dos seus sonhos para atrapalhar você a caminhar. É você não permitir nenhuma interferência, nenhum tipo de ruído. Quando eu falo de ruído, eu falo de situações que podem acontecer à nossa volta, que tiram a nossa atenção, desviam o nosso foco e compromete a nossa chegada ao destino. É como se de repente você proteger os seus sonhos, proteger os seus projetos. Lembra da flecha que eu falei? Olha só que interessante. Quanto mais tensão você dá no arco para poder lançar a flecha, mais velocidade a flecha vai ter. A partir do momento que você sabe o que você quer, onde você quer chegar, e esse desafio é o desafio de você defender o seu projeto, protegê-lo com unhas e dentes, até que você possa, de verdade, alcançá-lo, alcançar a realização deles, até que você possa chegar ao topo. Não deixe ninguém atrapalhar os seus projetos. Não deixe nada atrapalhar os seus projetos. Isso tem que ser defendido com a sua alma, com o seu entendimento, com toda a sua vontade. E o nosso 9º e último passo é: não seja orgulhoso. Peça ajuda. Você pode até não ter muitas experiências, você pode não ter todas as ferramentas necessárias, você pode não ter um diploma, pode não ter uma faculdade, pode que você seja considerado uma pessoa que ouve o tempo inteiro alguém dizer que você não vai chegar a lugar nenhum. Mas eu quero dizer para você que o mais importante não é isso. O importante é que você entenda que Deus confiou para você um tempo, e esse tempo precisa ser administrado com qualidade. Tudo que você tiver que fazer nesse tempo, nessas 24 horas, precisa ser feito de um modo organizado, de um modo a gerar produtividade para você, para sua família, para as pessoas que te cercam, para as pessoas que você ama, seja dentro da sua casa, no seu trabalho, nos seus estudos. Não importa onde você vai estar, não importa em que momento você vai estar, o seu momento precisa ser especial. Por isso, você não deve conduzi-lo com orgulho ou soberba. O contrário de orgulho é ser humilde, é ser cauteloso, ser comedido, ponderado, discreto, modesto. Você sabia que em todos os momentos da nossa vida sempre alguém está nos observando? Alguns nos observam
para nos criticar, para falar mal de nós. Mas existem pessoas que eu digo que são os nossos amigos anjos. Eles são colocados no caminho da nossa vida para poder falar para o Papai do Céu onde que estão os diamantes, para poder conduzir até você oportunidades, pessoas. Já ouviu falar de network? Sabe o que é isso? É a capacidade de você se relacionar com pessoas que vão te ajudar a alcançar, a realizar os seus sonhos. São amigos que Deus coloca na sua vida para te ajudar a ir mais além, a chegar no topo. E às vezes não precisa nem de dinheiro, às vezes precisa simplesmente de uma boa ideia, de uma única palavra que vai impulsionar você, que vai empurrar você a buscar a realização dos seus sonhos, a buscar viver a subida nessa escada enorme da vida, cheia de degraus, cumprindo as suas rotinas de modo disciplinado, conquistando cada um desses degraus que são as metas, até chegar no topo. E lá no topo você põe a mão naquilo que você fortemente deseja. Quando você passa por essa experiência, você consegue sentir dentro de você plenitude. Você consegue viver a essência mais poderosa e produtora de saúde, a paz. Guarde bem o que eu estou dizendo para você. Nunca haverá saúde onde não houver paz. Quando você segue esses passos que eu estou te falando, você vai descobrir que eles vão te ajudar a organizar a sua vida, a fazer planos e projetos que vão conduzir você à realização dos seus sonhos. Mas tem algo mais interessante nisso aí. É que você vai conduzir essa jornada, você vai trilhar por essa jornada da sua vida com muito mais tranquilidade, com muito mais paz, aproveitando muito mais as suas 24 horas. E outra coisa importante é que você vai descobrir de verdade que você pode sempre muito mais além. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Se você gostou, deixe o seu like, inscreva-se nesse canal e também ative o sininho para que você possa receber a notificação dos nossos próximos vídeos. Também não esqueça de fazer comentários, de dar sugestões, de fazer perguntas. Os nossos próximos vídeos serão dentro desse assunto ainda. O que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar cada um desses passos e vamos aprofundar em cada um deles, para que você aprenda de verdade como deve executar cada um desses passos com todos os seus detalhes, ok? Então até breve e um forte abraço. Tchau, tchau.